E aí, pessoal, aqui é o professor de vocês no curso de AutoLisp, Sérgio Fernandes. Pessoal, vou pedir desculpa de novo, semana aí que passou eu fiz uma mudança, acabei tirando um tempinho de folga aqui no meu trabalho para poder mudar de casa. E o que era para ser uma coisa rápida e indolor foi demorada e muito dolorida, tá? Então a Telefônica não instalou a internet na minha casa, eu achei que eu poderia estar fazendo os cursos, as aulas no período noturno, né? E não consegui porque não tinha internet. Aí hoje eu estou retornando aí pro trabalho, né? Na verdade eu retornei na quinta-feira da semana passada, mas foi muito corrido para mim, tá? E hoje eu estou retornando, então eu estou fazendo a videoaula de vocês aqui no meu trabalho, tá? Porque em casa ainda estou sem internet, tá ok? Hoje, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos revisar tudo aquilo que a gente aprendeu, tá? Da aula 16 para trás nós vamos revisar tudo. Criação de variáveis, cálculo matemático, vamos trabalhar aí com as funções de entrada de dados, tá? E nós vamos começar o que? A desenvolver programas. Eu estava pensando em fazer 3 ou 4 aulas aí desenvolvendo os mais diferentes tipos de programa, tá ok? Que é colocar a mão na massa com tudo aquilo que a gente já aprendeu, tá ok? Então, hoje, pessoal, a gente começa a trabalhar com o Visual Lisp, tá ok? E aos poucos eu vou ensinando como mexer com ele. Aos poucos você vai aprendendo os recursos que ele tem que vão ajudar a gente aí no dia a dia quando a gente estiver fazendo um programa, perfeito? Qual que é o programa de hoje? Um velho conhecido nosso. Nós já fizemos isso daqui uma vez na aula de criação de comandos, tá ok? Usando apenas o command, tá? Hoje nós vamos desenvolver esse mesmo programinha aqui, só que dessa vez de uma maneira bem mais refinada, tá? Usando as funções de entrada de dados e tornando ele mais inteligente, tá ok? Então, o que nós vamos fazer? O usuário vai clicar num ponto e esse primeiro ponto aqui, ó, tá aqui na pontinha da seta, vai ser o ponto aonde nós vamos armazenar uma coordenada. Não vai ser hoje. Mais para frente esse comando ele vai ganhar novas funcionalidades, tá ok? Aí nós vamos fazer uma setinha pequenininha aqui com polyline. Sérgio, não poderíamos usar o líder? Poderíamos, mas a ideia aqui não é facilitar, é dificultar mesmo, tá ok? A ideia é dificultar para a gente poder aprender mais, tá ok? Aí nós vamos fazer essa linha e esse círculo com alguma coisa escrita dentro. O que o usuário quiser, número, letra, não importa. Outra coisa, não poderíamos fazer isso daqui com um bloco, ó? Poderíamos, mas facilita. Eu não quero facilitar, eu quero dificultar, tá ok? Então nós vamos desenvolver isso daqui e deixar o programa bem funcional e sem erro, tá ok? Então vamos começar. Eu vou querer que o usuário clique no primeiro ponto, em seguida no segundo ponto, e ele vai me fazer isso daqui, tá? Para começar, pessoal, a gente precisa iniciar o Visual Lisp, tá? Eu vou ensinar o comando via linha de comando, pessoal. É o comando vlead, tá? Que é VL de Visual Lisp e IDE, tá ok? Então vamos dar Enter, ele vai abrir o Visual Lisp. Tem até um programinha aqui na tela de um dos nossos alunos aí que assistem o nosso curso e que pediu para eu dar uma olhadinha para ele, tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Nós vamos primeiro clicar nesse botãozinho aqui, ó, para iniciar um novo programa, tá? Um novo arquivo. Ele vai salvar aqui em cima como um nome desconhecido. Nós vamos vir aqui em File, Save As e já vamos salvar esse programa. Eu vou salvar ele como aula 17A. Vamos ter a B, a C e a D, talvez, tá? E ele vai salvar aqui, ó, aula 17a.lsp. E agora a gente pode começar a fazer o nosso programa, tá? Vamos começar dando um nome para nossa função. Vamos chamar ela de defun C dois pontos. Vamos chamar ela de, deixa eu, sei lá, HH, tá ok? Ó, aqui a gente já pode perceber uma coisa. Toda vez que a gente fizer no Visual Lisp e a gente escrever um nome que é uma palavra reservada do AutoLisp, ele vai fazer o quê? Da cor azul,
tá ok? Então, se eu escrever setQ, ele vai colocar em azul. Se eu escrever getPoint, ele vai escrever em azul. InitGet também, tá ok? Os parênteses vão vir sempre dessa cor vermelhinha aqui, tá? Quando eu der um Enter, pessoal, no Visual Lisp, ele já vai fazer automaticamente a formatação do meu programa, tá ok? Então, ele vai deixar o programa melhor de se ver, tá? Então, em vez dele vir aqui, ó, com o cursor para esse ponto, ele vem para cá, tá ok? Por quê? Se você olhar, eu tenho uma abertura e um fechamento de parênteses, mas eu tenho um aberto. Então, esse pulo para cá me informa exatamente que eu tenho um parêntese aberto ali, tá ok? Com o passar do tempo, vocês vão perceber que isso ajuda bastante. Eu tenho que clicar no primeiro ponto, então vamos fazer o quê? Um getPoint. Tá? Então aqui eu criei um getPoint. Só que aqui, pessoal, a gente já pode pensar em algumas coisas. O usuário ele precisa necessariamente estar clicando em um ponto da tela. Se ele não clicar em um ponto da tela, vai dar erro, vai dar problema. Então eu posso utilizar o initGet. Então se eu vier aqui e colocar initGet 1, ele não vai permitir que eu pressione Enter sem entrar com um ponto, tá ok? E isso vai inibir que dê erro. Então, se o programa continuar, se o usuário não pressionar ESC, eu vou ter certeza que eu vou ter uma variável PT1 para poder trabalhar, tá ok? Então, o que a gente fez até agora? A gente simplesmente clicou nesse ponto aqui. Agora eu quero clicar no outro ponto. Vamos criar uma segunda variável, tá ok? Meu Visual Lisp está aberto aqui. Vamos continuar. Setq pt2 getPoint, clique sobre o segundo ponto. A mesma coisa, eu também tenho que colocar aqui um initGet 1. Tá ok? Prontinho. Então, se o programa continuar, eu tenho certeza que eu vou ter a variável pt1 e pt2. Vamos pensar mais um pouquinho, pessoal. Eu cliquei no ponto 1 e cliquei no ponto 2. Quando eu estiver fazendo esse comando, seria muito legal que aparecesse aqui o formato dessa linha, tá? Para eu enxergar mais ou menos aquilo que eu estou desenhando. Então, seria legal que o pt2 tivesse como ponto de laço o pt1, tá ok? pt1, tá? Então, agora, quando for fazer o programa, ele vai ter como ponto de laço o ponto 1. Perfeito? Pronto, cliquei num ponto, cliquei no outro. Tenho o ponto 1, tenho o ponto 2. E agora, Sérgio, o que eu preciso fazer? Bem, precisamos fazer o círculo e precisamos fazer o texto. Tá ok? Então, o que a gente vai fazer? Vamos primeiro fazer o círculo, fazer a linha, fazer a seta para depois digitar o texto. Tá ok? Ou melhor, vamos já pedir o texto, tá? Vamos vir aqui, vamos colocar outro initGet 1 para não permitir que o usuário pressione Enter e não digite nada. E vamos entrar aqui. Setq texto get string. Ó, note, pessoal, que se eu digitar errado, não vai ficar azul. Se não ficar azul, quer dizer que eu escrevi errado o nome do meu comando. Tá ok? Tem que ficar azul, ó. Se não ficar azul, tá errado. Perfeito? Então, getString /n, digite o identificador desejado. Olha só, pessoal. Lembra que o getString ele tem um argumento t que permite a entrada de espaço? Nesse caso, para a gente, ele não é interessante. Eu não quero que a pessoa possa digitar espaço. Tá ok? Então, nesse caso, eu não vou usar. Então, o que eu tenho agora? Vou minimizar aqui. Eu tenho ponto 1,
tenho o ponto 2 e tenho o texto que vai ser escrito aqui. Já posso começar a criar, tá ok? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, tem o ponto 1, que é aqui, ponto 2, que é aqui no centro. O ponto 2 vai servir para eu fazer o círculo. Mas eu preciso achar um ponto aqui, ó, para eu desenhar a linha só até aqui, tá ok? Então, vamos lá. Se eu tenho do ponto 1 ao ponto 2, eu tenho o ângulo do ponto 1 ao ponto 2. A distância que eu quero fazer, que eu quero andar para chegar nesse ponto, é a distância total menos o raio, tá ok? Então, é mais fácil eu fazer ao contrário, tá ok? Então, se eu sair daqui do ponto 2 para o ponto 1, eu só ando o valor do raio e eu não preciso ficar fazendo conta matemática, tá ok? Então, em vez de sair do ponto 1 para o ponto 2 e depois subtrair o raio, eu vou simplesmente sair do ponto 2 para o 1, o valor do raio, tá ok? E vou achar esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto 3, perfeito? Para fazer isso, pessoal, eu vou usar o polar, tá? O polar, ele me encontra um ponto no espaço a partir de um ponto inicial, um ângulo em radianos e uma distância. Vamos fazer? Setic pt3. Sérgio, agora eu não preciso usar o initget? Não, o initget é para o quê? O usuário que vai clicar lá. Esse ponto não vai ser um ponto que o usuário vai clicar, é um ponto que eu vou calcular. Então, se eu vou calcular, eu não preciso me preocupar com isso, tá ok? Então, setic pt3 é polar. O ponto de partida vai ser pt2. Lembrem, o ponto de partida é pt2. Então, vamos lá. Polar, ponto. O ângulo vai ser o ângulo entre pt2 e pt1. Lembra, ó, eu estou partindo de pt2. O ângulo é de pt2 a pt1. A ordem dos fatores aqui vai interferir no resultado, tá ok, pessoal? Então, o ângulo entre pt2 e pt1. E a distância? A distância é o raio do meu círculo. O raio do meu círculo eu já sei que eu vou fazer ele com 5. Então, 5. Tá ok? Prontinho, pessoal. Polar, ponto, ângulo e distância. Achei o ponto 3. Então, agora eu tenho ponto 1, ponto 2, o texto e o ponto 3. Tá ok? Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou achar um ponto 4. O ponto 4 vai ser o ponto para eu fazer aqui, ó, a minha setinha. Tá ok? Essa setinha aqui, como ela tem 1 de espessura, vamos colocar 4 de distância para ela, tá? 4 de distância, acho que é muito, 3. 3 de distância deve ficar bom, tá? Então, vamos voltar aqui de novo. O meu ponto de partida para esse ponto 4 vai ser agora pt1, porque eu estou partindo de pt1 e eu quero andar 4, tá ok? E o ângulo vai ser o quê? O ângulo de pt1 a pt2. Voltar. pt4, polar, de pt1, ângulo de pt1 a pt2. E a distância que eu quero é 3. Pronto. Vamos olhar novamente. Eu tenho ponto 1, tenho ponto 2, que é aqui no centro, tenho ponto 3, que é esse ponto aqui, e tenho esse ponto 4. Agora eu já posso começar a desenhar isso daqui. Vamos antes, pessoal, criar os layers, tá? Lógico que dessa maneira que eu vou fazer não é a maneira correta, mas com o conhecimento que a gente tem até agora, é o que dá para fazer. O correto era consultar na tabela do AutoCAD se aquele layer já existe, se ele existe, eu não crio, se ele não existe, eu crio. A gente não sabe fazer isso ainda, então vamos simplesmente mandar criar um layer aqui. Layer New, tá? Vamos chamar isso aqui de locação. Locação. Com a cor 4.
locação. Tá? Criei um layer. Tá ok? E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esse layer como corrente. Poderia ter feito aqui em cima direto com M de make. O make, pessoal, ele cria o layer e já coloca como corrente. É legal fazer isso? Não, tá? Então, como não é legal, a gente não vai fazer isso. Vamos simplesmente criar. Eu vou explicar por quê. Às vezes o usuário está trabalhando com um layer específico lá em cima que ele vai usar. E ele quer usar a função sem alterar aquele layer lá em cima. Porque se alterar, ele vai começar a desenhar, quando for ver, ele já desenhou tudo no layer errado. Tá ok? Então é melhor criar mais algumas linhas de programação para dar alguma facilidade para o usuário. Tá ok? É o que nós vamos fazer. Então eu simplesmente criei o layer na cor 4. Cor 4 é muito feia, gente. Vamos fazer na cor 1, um vermelhinho, tá? Pronto. Agora eu posso começar a desenhar. Vamos fazer primeiro a linha do ponto 1 ao ponto 3, porque o ponto 2 é o centro do círculo. Command line do ponto 1 ao ponto 3. Olha lá, pessoal. Em azul, aqui no Visual Lisp, é o que? Palavras reservadas. Em rosinha aqui, em magenta, são as strings. Em preto, pessoal, nome de comando, nome de função e variável. Tá ok? Em verdinho aqui, ó, número inteiro. Tá? Então, tudo é diferenciado por cor aqui. Fica muito mais fácil da gente saber o que está fazendo. Perfeito? Então, aqui, ó, command line, ponto 1 ao ponto 3. Pronto, criei. O que eu vou fazer? Vou dar agora um command chprop. Tá ok? Vou mandar selecionar o último objeto criado. Vou dar um enter aqui para encerrar a seleção. Vou falar que eu quero alterar o layer e passar o layer para locação. Prontinho. Então, eu fiz o quê? Uma linha e já passei ela para o layer. Se eu tivesse colocado como corrente aqui, eu não precisava fazer isso. A linha já ia sair no layer correto, mas eu corro o risco de prejudicar o usuário. Tá ok? Não é a maneira correta, pessoal. É que com o conhecimento que a gente tem até agora, é o que dá para fazer. Tá ok? Pronto, criei a linha. Agora eu vou fazer o quê? Vou criar minha seta. Command pline. A minha seta é ponto 1. Eu vou dar um Wzinho aqui para falar que eu quero mudar a espessura, onde a espessura inicial é 0 e a espessura final é 1. Tá ok? Até o ponto 3. Tá? Vocês querem que eu use esse comando pline aqui para vocês verem por quê? Vamos lá. Pline, cliquei num ponto, W para a opção de espessura, inicial 0, final 1, ele vai fazer a minha setinha. Tá ok? Foi exatamente isso que eu fiz aqui. Tá? A mesma coisa, eu criei uma pline, vamos copiar essa linha de programação aqui para fazer com que esse último objeto vá para o layer locação. Vai selecionar o último objeto e passar para o layer locação. Então eu tenho linha, tenho seta, vou fazer o círculo. Command circle em pt2 5. Perfeito? A mesma coisa, eu vou colar aqui para ele já passar para esse layer locação, tá? Nossa, Sérgio, toda vez que eu criar um objeto, eu tenho que passar para o layer dessa forma? Com o conhecimento que a gente tem até agora, sim. Ah, eu quero colocar ele como layer corrente. Preciso fazer tudo isso daí? Não. Tudo que eu criar vai ser no layer corrente. Se você acha que isso não vai prejudicar você, pode colocar aqui, em vez de layer new, colocar layer make. Ele vai criar e colocar o layer como corrente, e aí você não vai precisar de nada disso. Tá ok?
mas ele vai alterar o ler corrente e pode vir a te prejudicar. Perfeito? Então tá lá. Fiz o círculo, vou fazer o texto. Command text. Justificação middle center, para ficar centralizado. Tá ok? Vamos colocar aqui que ele vai ser feito no ponto PT2. A altura vai ser 4. 4 não. 4. 4 tá bom. Altura 4. Rotação 0. E o texto vai ser a variável texto. Vou colar aqui mais uma vez para passar esse texto para o valor correto. Fiz a linha, fiz a seta, fiz o círculo, fiz o meu texto. Tá ok? Legal. Agora é só terminar o meu programa e colocar aqui. Sim, mas eu vou ensinar uma coisa interessante para vocês agora. Não, melhor, eu vou terminar, vou mostrar e aí eu ensino. Tá ok? Vamos colocar esse programa para rodar? Se vai funcionar, eu não sei, gente. E se não funcionar, a gente vai procurar descobrir onde está o erro. Como que eu faço para carregar um programa do Visual Lisp para o meu desenho? Eu vou aqui no menu Tools, Load Text in Editor. Tá ok? Ele vai dizer aqui que está tudo ok, ó, ele não deu erro nenhum. Eu vou fechar esse xizinho aqui de baixo para ele voltar para o meu programa. Vou minimizar e agora eu posso usar. O comando é HH, clique sobre o primeiro ponto, vai aparecer lá o meu ponto de laço. Ó. Segundo ponto, digite o identificador, vou colocar identificador 1, e ele fez errado. Porque ele deve ter feito a nossa seta do ponto 1 ao ponto 2 e ela é do ponto 1 ao ponto 4. Não, ela fez ao ponto 3 e é do ponto 1 ao ponto 4. Vamos apagar. Vamos aqui no programa e vamos corrigir. A nossa P-line é do ponto 1 ao ponto 4 e não ponto 3. Tá? To load. Vamos lá. Lembrem, ponto 1, ponto 2, ponto 3, não, ponto 1, 2, 3 e ponto 4. HH, cliquei num ponto, cliquei no outro, 1. Cliquei no ponto, cliquei no outro, 2. Olha lá, o meu layer 0 continua sendo layer corrente, tá ok? E esse objeto está tudo no layer locação. Perfeito? Sérgio, se eu tentar fazer esse programa dar um erro, não quero clicar com o botão, estou dando Enter, ele não permite. Se eu não pressionar ESC ou clicar num ponto, não sai. Cliquei. Segundo ponto, a mesma coisa. Cliquei. Digitar um texto. No caso do... é verdade. O initget, pessoal, 1. Vamos voltar aqui. O initget 1, ele não funciona para o getString, tá ok? Existe um initget só para isso, tá? A gente não aprendeu ele, a gente aprendeu apenas o 1, o 2 e o 4, tá ok? Mas existe um initget para ele. A gente não vai usar. Vocês vão perceber que o initget não tem tanta função assim, quando a gente chegar um pouco mais à frente no curso. Então aquele initget não tem, se o cara pressionar Enter aqui, ele vai deixar sem identificador, não tem problema. Vamos vir aqui, Tools, Load Text Editor, fechei aqui, minimizei, tá? Vou apagar tudo, comando HH, cliquei, digitei o identificador, ele terminou. Olha que interessante, olha o que veio escrito aqui no final, new. Tá? New quer dizer que nosso comando não retornou nenhuma informação. O retorno de informação do nosso comando foi nulo. Tá ok? Quando a gente for aprender a fazer função, nós vamos descobrir o que é isso. Mas agora esse new ele deixa o nosso programa feio. Para esse new não aparecer mais, nós vamos vir aqui e vamos terminar o nosso programa escrevendo print. Nós vamos aprender o que é print lá na frente. Por enquanto, apenas decorem. Terminou um programa, ele não vai retornar nada, print no fim. To Load Text in Editor, cliquei aqui, minimizei, HH, cliquei, digitei,
não aparece mais o new, tá ok? O programa ficou melhorzinho, tá? Pessoal, não vamos notar a diferença do nosso programa de agora para os anteriores. Antes, os nossos programas eles podiam dar erro, tá ok? Agora eles não dão erro mais, porque a gente aprendeu a criar alguns filtros, perfeito? Na próxima aula a gente vai fazer um programa bem mais complicado. A gente vai fazer umas construções aí um pouco mais sofisticadas, tá ok? E talvez seja talvez até um passo maior que a perna, mas a gente precisa começar a fazer algumas coisas mais difíceis aí para a gente poder caminhar, perfeito? Pessoal, dúvidas, sugestões. Ah, professor, vamos tentar fazer esse programa aqui na aula. Escreve lá, vamos tentar fazer. Eu ainda não fiz as aulas, eu estou fazendo durante os dias aqui. Agora são 6h20 da tarde. Essa aula deve ficar postada para vocês até as 8. Tá? Então eu vou fazer essa aula de amanhã. Eu vou pensar nela um pouco e vou fazer. Então se vocês pensarem aí, professor, vamos fazer tal exercício, a gente pode fazer, tá? A ideia agora é colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, tá ok? A gente viu um pouquinho aqui das funções de entrada, a gente viu um pouquinho da criação de comandos, a gente viu também desenho geométrico usando polar, usando angle, tá ok? Pessoal, espero mesmo que vocês tenham gostado. Na próxima aula, mais exercício.